Para terminar esse período aqui, para entrar em outro período, nós vimos até aqui que os judeus desse período ainda se mantinham com o pensamento original, ou seja, o Deus é o causador do bem, é o mesmo Deus causador do mal. Mas depois eles começam também a separar isso aí, eu vou mostrar para vocês. Agora eu quero trazer um entendimento muito interessante aqui para vocês. Olha, aqueles povos antigos, eles tinham uma ideia a respeito de seres como sendo do mal. Eles tinham essa ideia. Então, dentro da primeira e da segunda cultura judaica, os judeus atribuíam o bem e o mal a Deus. Porém, o entendimento que eles tinham a respeito das coisas dos judeus era diferente do entendimento que temos hoje. Vou explicar. Nós podemos encontrar em várias passagens essa ideia, e principalmente nos livros de Samuel e Reis, onde aparece essa palavra adversário como Satã. Se vocês fizerem um estudo sobre estes livros, vocês encontrarão essa palavra se referindo a pessoas que eram adversários de uma maneira geral ou então de um momento ruim. Você pode encontrar também essa palavra Satã. E não aparece nenhum registro de um ser, pelo menos nessa primeira fase aqui, não aparece nenhum registro de um ser. Isso foram ideias apresentadas mais tarde dentro do cristianismo, pela teologia, conforme eu falei, depois do primeiro século e até os dias de hoje se pensa assim. Vamos ver mais um exemplo disso que estamos falando? Vamos ver agora em 1 Samuel, capítulo 29, versículo 4, que diz: Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E lhe disserem: Fazem voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Essa palavra adversário, ela se traduz como Satã, Satana ou Satanás, que trata de um adjetivo. E quer dizer o que no texto? Que alguém pode se tornar um adversário. Também quero lembrar aqui, reforçar essa ideia, que também a palavra acusador aparece muitas vezes na Bíblia hebraica como Satã. Satã também pode ser acusador. Então esse é o resumo desse período, do primeiro período em que tratam estes livros, ou seja, até aqui não havia, dentro das ideias, atribuir a um ser a palavra Satã. Tá bom, queridos? E basicamente, o pensamento nesse período era que o Deus de Israel era o Deus causador, tanto do bem quanto do mal. Essa era a ideia. E novamente eu falo que não existia a ideia da palavra Satã sendo atribuída a um nome próprio, como hoje usam os cristãos. Agora vamos passar para um período mais na frente aí, dentro da história judaica. E vocês vão ver que começa a mudar. Eles começam a mudar. Vamos analisar o período da monarquia judaica. E aqui já aparece a palavra Satã, ou Satana, ou Satanás escrita. Isso já mostra uma diferença do primeiro período. Porém, nada como se vê nos dias de hoje dentro da religião. Tá bom, abençoado? E já quero avisar os senhores, novamente, que não há, dentro da cultura judaica até os dias de hoje, essa palavra sendo usada para se referir a um ser que se opõe a Deus, um Deus do mal, como creio no sistema. Não existe dentro da cultura judaica. Isso eu falo do texto em si, e não de ideias. Nós não vivemos de ideias, abençoados. Vivemos daquilo que está escrito. Para se crer em um ser que divide forças com Deus, um quer levar ao céu e outro ao inferno, isso aí é uma ideia descontextualizada da Bíblia, tá bom? Isso são ideias. Por esta razão que no sistema religioso se desenvolveu as doutrinas aí que vocês veem, todas elas se desenvolveu a partir da filosofia e não textual. Você que está no sistema religioso aí, veja bem onde você está, hein? Que enrascada, hein, queridos? Que plantaram na mente de vocês, né? Vocês vão entender mais um pouquinho aí na frente. Em graça somos 100% textuais. Não tiramos nada, não tiramos a essência. Vamos agora a um livro escrito nesse segundo período, que é da monarquia judaica, tá? Vamos ver as palavras se tornando um outro contorno. Vamos lá. Isaías 45, versículo 7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então vocês veem que uma profecia aí, Deus se revelando quem é. O Deus que faz a paz e que cria o mal. Esse é o Deus que nós cremos até os dias de hoje. A ideia dos judeus também nesse tempo era que Deus era o causador, tanto do bem como do mal, como esboça esse texto aí. Olha, agora, algumas traduções mais modernas desse texto, os teólogos da igreja institucionalizada estão mudando a palavra mal para colocar a palavra calamidade. Então, onde você vê mal ali, há versões hoje que colocou calamidade. Por que a teologia fez isso? Vou explicar. A teologia,
ela cuida de tirar do texto qualquer coisa que possa associar Deus com o mal. Porque para a teologia, para o pensamento cristão, o bem é a ausência total do mal e o mal, a ausência total do bem. Só que nós sabemos que as coisas na prática não funcionam assim. A ausência totalmente do mal, hoje, desestimularia as pessoas a procurarem a fazer o que é bom. Não haveria estímulo para ser bom. Vocês estão entendendo? Por esta razão, não podemos cultivar tais pensamentos, como o sistema religioso nos impôs durante muitos anos da nossa vida. O que entendemos é que o mal vem da parte de Deus, ou vem para nos ensinar, ou vem para nos disciplinar, para nos corrigir, vem também em formato da ira de Deus. Só que o sistema não concebe estas coisas. Para eles, Deus é bom em toda a sua essência. Olha, na verdade, quando o sistema religioso desassociou o mal de Deus, eles tiveram que criar algo que representasse o mal. Então eles pegaram toda a maldade que está escrita na Bíblia e com seus discursos, suas filosofias, suas ideias, transformaram esse mal em um outro Deus e atribuíram esse Deus Satanás ou diabo. Porém, nós sabemos que Deus tem os seus padrões e sempre prevalecerá. Por esta razão, em nós, em graça, podemos dizer que estamos no caminho certo de Deus. Porque, segundo o que nos foi aclarado em graça, só há um Deus que traz a paz, traz o amor, a bondade, o bem, que também traz em si o lado da ira, o lado do juízo, o lado da correção, o lado do fogo, o lado do mal. Então, para terminar esse período aqui, para entrar em outro período, nós vimos até aqui que os judeus desse período ainda se mantinham com o pensamento original, ou seja, o Deus é o causador do bem, é o mesmo Deus causador do mal. Mas depois eles começam também a separar isso aí, eu vou mostrar para vocês. Agora eu quero trazer um entendimento muito interessante aqui para vocês. Olha, aqueles povos antigos, eles tinham uma ideia a respeito de seres como sendo do mal. Eles tinham essa ideia. Então, dentro da primeira e da segunda cultura judaica, os judeus atribuíam o bem e o mal a Deus. Porém, o entendimento que eles tinham a respeito das coisas dos judeus era diferente do entendimento que temos hoje. Vou explicar. Nós hoje, por exemplo, sabemos antecipadamente quando vai vir um temporal, não é verdade? Eu sou cadastrado dentro da Defesa Civil aqui do meu município e eles sempre me mandam um alerta quando vai chover muito. Eles falam para tomar cuidado, procurar se abrigar e tal. Então, hoje a gente entende quando, por exemplo, nos sobrevém um temporal desses aí que faz até arrastar pessoas, como aconteceu há poucos dias aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente procura se abrigar. Só que antigamente não se tinha esse entendimento. E o que aquele povo antigo relacionava estas coisas? A seres maus, a seres malignos. Então, quando havia uma tempestade que arrebentava toda a produção, que destelhava a casa, matava as pessoas, porque sempre houve temporais, o que eles associavam? Associavam a um ser, e esse ser eles chamavam de demônio. Eles chamavam de demônios. Quando se levantava, por exemplo, furúnculos pela pele, que era muito normal antigamente, devido à precariedade higiênica, o que eles atribuíam? Atribuíam isso a um ser do mal, a um fenômeno do mal. Então chegava lá, praga de gafanhoto, arrebentava lá a colheita deles. Eles colocavam isso no nome de um deus. Era isso que eles faziam. Deus do temporal, Deus da úlcera, Deus que destrói. Aí o Deus é o demônio. Eles tinham essa ideia. Esses povos não tinham hoje o conhecimento que nós temos. Então, uma simples dor de cabeça, eles atribuíam isso a um ser. E não é diferente hoje como pensa o sistema religioso, né? Porque todo tipo de moléstia, eles falam que é demônios. Se derrubar o telhado ali, foi demônio. Se bater com o carro, é demônio. Se eu estou enfermo, é demônio. Abençoados, isso era um pensamento arcaico daquele tempo. Só que o sistema religioso, através da filosofia, te colocou com um pensamento pré-histórico, querido. É isso. E eles pegavam esses deuses, levantavam e ofereciam sacrifícios para que a sua lavoura, para a sua saúde estivessem sempre bem. Sendo que os judeus eram um povo monoteísta, diferente daqueles povos que cercavam ali, que eram politeístas. Ou seja, os judeus criam um só Deus. Mas mesmo assim, os judeus acreditavam que existiam seres menores que Deus
que tinham influência nestas coisas. Isso é razoável aceitar devido à falta de informação. Não é razoável aceitar nos dias de hoje, né, abençoado? Se você hoje, a gente tem aí tudo falando de precauções, essa coisa todinha, depois acontece a situação, e aí? É demônio? O sistema religioso colocou isso na tua cabeça. O homem por si só, eu já venho falando isso várias vezes, o homem por si só, ele já nasce, quando ele nasce, ele observa as coisas ao seu redor e quer respostas. E a vida do homem é procurar responder essas dúvidas que ele tem acerca das coisas que o cercam. Quando o homem não consegue entendimento para aquilo que ele não entende ou para aquilo que não foi revelado a ele, entra o lado místico. Por exemplo, o homem não tem a certeza de onde veio. Sim ou não? Nós temos, pelo Espírito. Mas o homem, de uma maneira geral, não tem esse entendimento. Aí entra o quê? Misticismo. O homem, quando morre, não sabe para onde vai. Se é que vai. Segundo o entendimento humano. São coisas que ele não entende. Então, tudo aquilo que o homem não entende ao seu redor, existe o lado místico. Nosso lado místico. Todo ser humano tem isso. E é aí onde a religião entrou com suas ideias filosóficas sobre as coisas. E aí o que aconteceu? Os líderes do sistema, abocanhou vocês com tudo. E foram nestas incertezas que nasceram as religiões e seitas do mundo antigo e do mundo moderno. Quando o texto não explica, entra o quê? O homem, a ideia, explicando. Então, devido a esse contexto que eu te expliquei, estas influências começou a aparecer na Bíblia, na Taná. Começou a aparecer a palavra Satã, dando-se a começar a entender como ser. Vamos agora entrar em outro período histórico dos hebreus, dos períodos do exílio babilônico. E veremos a primeira vez em que a palavra Satã é usada como ela é, de forma textual. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the... Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. If I want some peace or if I want the glory, don't want a life that is complacent or possibly boring. Just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody.